Olá, turminha! Muito bom dia a vocês nessa segunda-feira. Estamos aqui de volta, né? Vamos aqui no último dia do mês de maio. Terminou o mês mariano. Hoje estamos finalizando, 31 do 5. Estamos finalizando as nossas aulas do mês de maio, né? Amanhã, primeiro. Daqui a pouquinho tem prova, daqui a pouquinho tem férias, né? Mas a gente precisa focar para terminar os nossos conteúdos, tá certo? E a gente vai hoje lá para a página 156 do seu livro para a gente falar sobre números na forma mista, tá certo? Então, pegue seu livro, se organize, vem comigo, vamos lá. Olá pessoal, estamos de volta aqui na página 156. Nós vamos ver agora os números na forma mista. O que eu preciso que vocês entendam aqui em relação à forma mista? Observem a professora, tá? Ela está com duas figuras no quadro. Observem que todas as figuras estão divididas em 4 pedaços, certo? Porém, apenas uma está pintada por inteiro, tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Nós temos aqui esta figura que está pintada por inteiro. Observe que todos os 4 pedacinhos estão preenchidos, estão pintados, tá? Então, quando a gente tem uma figura fracionária que ela está toda pintada, nós chamamos de inteiro, tá? Se ela estiver toda pintada, ela é um inteiro. E aqui ao lado nós temos essa outra figura, tá? Que também tem a mesma quantidade de pedaços, que são divididas em 4 pedaços, porém apenas 3 pedaços estão pintados, né? Então essa fração ela vai ser representada em 3/4, porque tem 4 pedaços e apenas 3 estão pintados. Então daí a gente conclui o quê? Que nós temos um inteiro mais 3/4, né? Que é essa representação fracionária que vocês podem ver aqui. Esse 1 simboliza aqui e esses 3/4 simbolizam aqui, ok? Deixa eu só te apagar aqui. Pronto. Agora a gente lê isso como? A gente vai ler um inteiro, tá? E a parte fracionária a gente vai chamar de 3/4. Então, lê-se um inteiro e 3/4, tá? Mas a gente também poderia fazer essa fração de outra forma. Como, professora? Observem bem aqui. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Ok. Você vai pegar essa bem aqui, ó. Você viu que toda parte que é pintada a gente chama de um inteiro. Mas eu também posso representar ela dessa outra maneira aqui, em 3/3. Está errado assim, professora? Não. Você pode fazer dos dois jeitos, tá bom? E aqui você vê uma outra figura que está também com 3 partes, porém apenas uma está pintada, tá? Então a gente vai fazer o que aí? A gente vai, para representar essas frações que estão assim, que tem duas, uma ao lado da outra, a gente vai fazer uma soma. Essa soma ela é bem simples. Você vai somar apenas o número de cima. Então, se é 3/3 mais 1/3, vai ficar o quê? 4/3, né? 3 mais 1, 4, e o denominador, ou seja, a parte de baixo, vai ficar sempre o mesmo, tá? Que é o que você está vendo bem aqui. E também pode ser de outra maneira, como está aqui descrita, né? A gente vê aí um inteiro, né? Que simboliza essa figura aqui, que ela está inteira, e pode ser também mais um terço que simboliza essa figura aqui. Tá errado assim, professora? Não, tá certo também. Então você pode fazer dos dois jeitos, ok? E agora vamos para a prática, que é isso que faz a gente aprender, né? Exercitar. Vamos lá! Então, como é que a gente vai resolver essa questão aqui? Tá? Você tem que observar essa figura primeiro. Quantas figuras dessas aqui eu tenho? Então, eu vou conferir aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Eu já sei que o meu, né, que eu tenho 3 figuras e que cada figura dessa tem quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você conferir, cada uma delas tem 6 partes, ok? Então, eu já sei que o meu denominador, ele vai ser 6, tá? E quantas partes eu tenho pintadas? Ó,
6 aqui e uma aqui. 6 mais 6, 12 e uma, 13. Então, eu tenho 13 partes pintadas, tá? 13 partes pintadas sobre 6. Essa aqui é a minha fração, mas eles me pedem também que eu represente com um número misto, tá? Então, eu tenho que ver e colocar também com número misto. O que é o número misto? Eu vejo primeiro a parte dos inteiros e depois a fração, tá? Então, quantos inteiros nós temos aqui? Eu vou colocar aqui na parte de cima, tá, pessoal? Nós temos 2 inteiros, porque toda a figura está pintada, 2 figuras estão pintadas inteiras, né? E também eu tenho ao lado uma apenas pintada de 6 pedaços. Então, é assim que vocês vão representar no caderno. A parte fracionária vai ficar 13 sobre 6, né? Porque eu tenho 13 partes pintadas com 6 pedaços cada parte. Depois, quantos inteiros? Eu tenho 2 inteiros, ou seja, eu tenho 2 figuras pintadas todas. E depois um sexto, né? Que eu tenho apenas um pedacinho pintado de 6 figuras. Vocês vão fazer isso em todas as outras partes, ok? Deixa eu só te apagar aqui e a gente segue. Então, pessoal, essa segunda questão aqui eu não vou cobrá-los, tá? Nós estamos trabalhando à distância, então ela fica um pouquinho complicada de resolver, então eu não vou pedir que vocês façam, tá? Quero que vocês olhem aqui para a terceira questão. Essa terceira questão, você vai ver aí que você tem a representação em fração, então você vai ter que fazer o desenho. Lá na primeira questão foi o contrário, né? Você tinha o desenho e tinha que fazer a representação em fração. Aqui não, aqui você vai ter que fazer o desenho. E depois vai ter que escrever uma fração correspondente da parte que não foi pintada. Tá? Então, vamos lá, vamos olhar lá. Vou fazer aqui a letra A, vou tentar fazer porque eu desenho com o dedo, então fica um pouco bruto, um pouco grande, tá? Mas você pode fazer bonitinho aí no seu quadradinho. Vou fazer a letra A, vocês façam sozinhos a letra B. Na letra A, tá me pedindo um inteiro e um terço, tá? Então, eu tenho que vir aqui nessa minha parte e fazer um desenho, né? Que eu não tô conseguindo escrever aqui. Deixa eu pegar aqui minha caneta, vou tentar fazer aqui. Vamos lá. Um desenho dividido em 3 partes e eu tenho um inteiro, então eu tenho que pintar todas essas partes, tá? Não estou conseguindo pintar direito, mas você vai pintar direitinho aí o seu, tá? E depois ele está me pedindo um terço, né? Então eu tenho que fazer outro desenho, porque eu já representei, esse daqui é a representação do inteiro e esse aqui de baixo é a representação da fração. Então, é um terço. Então, tem 3 partes, porque o meu denominador é 3. E eu tenho que pintar apenas uma parte. Tá? Pintei aqui essa uma parte. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai desenhar, tá? Na letra B, você está pedindo 2 inteiros de 1/4. Então, se o denominador é quarto, você vai fazer uma figura de 4 partes, né? E vai pintar 2 partes inteiras, certo? Depois você vai fazer mais uma para representar a fração, que é 1/4. Vai ser 4 partes, pintado apenas 1. Então, ele está pedindo aqui que você também represente, né, a forma, depois escreva uma fração correspondente. Então, vamos lá? A gente vai fazer o quê? Né? Aqui. Vê que 4 figuras foram pintadas, né? 3 na parte inteira e apenas uma aqui. Então, vai ser 4 figuras pintadas, né? E quantas partes tem essas figuras? Elas têm 3 partes, então aqui vai ficar 4 terços, tá? Aqui ao lado você vai fazer a mesma coisa. A quarta questão não é para fazer, porque eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Então não precisa fazer a quarta. A terceira, gente, ela é muito complicada. Você tem que prestar bastante atenção para poder fazer, tá? Então, olha só, considerando 1 litro como unidade de medida, escreva uma fração e um número na forma mista para representar a quantidade de líquido em cada recipiente. Então, você vai observar aí, né? Primeiro, você tem que descobrir o seu denominador, né? Então, qual é o seu denominador? Aqui na letra A, vocês vão fazer. O denominador é o quê? É a parte inteira. Então, você vê que a parte inteira mesmo está indo até lá no 2. Ela não chega no 3 aí na letra A. Então, o seu denominador vai ser
2, tá? Seu denominador vai ser 2, então você já sabe que o 2 é a parte de baixo, certo? E a gente quer saber quantos pedacinhos desses tem aí no seu copo preenchido, tá? Então, você vai conferir lá quantos estão preenchidos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 preenchidos. Aí, você vai fazer aqui 5 sobre 2, tá bom? E assim você vai fazendo os outros. Preste bastante atenção para poder resolver, tá? É só observar e conferir direitinho. Apagando. Vamos lá seguir para a questão 6. A questão 6, gente, ela é bem simples, é só uma questão de análise, tá? Você vai fazer aí. Podemos representar a fração 5 sobre 2 na reta numérica. Aí você observa aqui essa reta numérica bem aqui, ó. Essa reta numérica aqui. Cada pedacinho desse é uma parte na reta numérica, tá? Então, aqui nós temos os centímetros. Você vai pegar a sua régua aí na sua casa e você vai observar que nós temos os centímetros na régua. Mas o que você quer conferir aqui na régua não é o centímetro, é o milímetro, que é cada pedacinho pequenininho desse aí, tá bom? Então, observe aqui na letra A. Você vai conferir os pedacinhos, tá? Começou no 0. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai representar aqui essa fração, né? Tem que representar aqui. Como vai ser representada essa fração? 5 sobre... Até onde foi a minha reta numérica? 5 sobre 3. A minha reta numérica foi até 3. Então, eu vou ficar 5 sobre 3. Aí você vai continuar conferindo, tá? Continue conferindo. Paramos no 5, né? 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu vou completar 9 sobre 3. E assim você vai fazendo aí na letra B. É só conferir, você vai ver que o seu denominador vai ser 3 porque a reta foi até o 3. Então, a parte de baixo vai ser 3. E a sua fração vai de acordo com o número de pedacinhos que estão aí. Não olhem para esses números que estão acima da reta. Confiram os pedacinhos, os pinguinhos que tem aí. É isso que vai dar a sua resposta. Aqui na questão 7, gente, é uma questão também apenas de análise, tá? Para você começar, você tem que ver na letra A qual das frações é igual a 1. Lembra que a gente viu? Como é que a gente sabe que é um inteiro? A gente sabe que é um inteiro quando todos os pedacinhos estão pintados. Então, aqui você imagina um pedacinho dividido em 5 partes, tá? Esse meu pedacinho não ficou muito legal, mas é isso. Deixa eu ver se eu puxo mais um pouquinho para cá. Tá, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes, onde essas 5 partes todas serão pintadas. Então, quando eu tenho essa representação aqui, eu tenho o quê? Um inteiro. Um inteiro que é igual a 1. Um numeral 1 que você conhece, né? Então, qual das frações acima é igual a 1? Aí você vai observar aqui que essa fração é igual a 1, porque ela está 5 sobre 5. Ou seja, uma figura com 5 pedaços, como a tia representou aqui para vocês, essa figura belíssima, esse meu desenho lindo. Uma figura com 5 pedaços, pintados todos os 5. Então, aqui você já sabe que você tem aqui um inteiro, ok? Deixa eu só apagar aqui para a gente poder continuar, tentar a explicação. Foi. Na letra B, qual das frações acima é menor que 1? Então, você vai ver que você tem 2 quintos, 6 quintos, 5 quintos, 9 quintos e 7 quintos. Então, qual dessas figuras aí é menor que 1? Menor que 1, o 1 é esse aqui, né? Menor que ele, menor que 5, quem é aí? O 2. Então, aqui é a sua resposta da letra B. E na letra C, você vai representar na reta numérica as frações acima que são maiores que 1. Então, você tem que ver as maiores que essa aqui. Quem é maior que 5, você vai completar. 6 quintos, depois vem 7 quintos. Como não temos 8 quintos, vai ser 9 quintos. E é isso que você vai colocar aqui. 6 quintos, 7 quintos e 9 quintos, tá? E a nossa aulinha vai terminando por aqui. A gente se encontra amanhã, tá? Amanhã a gente vai ter apenas aula de português, porque o nosso conteúdo de ensino religioso já foi finalizado, certo? Então, amanhã teremos apenas aula de português. Um beijinho para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.